30 metros abaixo da superfície do Oceano Atlântico, a pressão equivale a 4 vezes a pressão atmosférica ao nível do mar. A temperatura da água no Atlântico Equatorial, a essa profundidade, oscila entre 4 e 10 graus Celsius. Em contato contínuo com água nessa faixa de temperatura, o corpo humano entra em hipotermia severa em menos de 20 minutos. A consciência se vai. O coração desacelera até parar. A ciência diz que ele deveria estar morto em 20 minutos. Ele resistiu por 60 horas. Não numa câmara de resgate. Não com equipamento de sobrevivência. Num banheiro de 2 metros de altura, dentro de um rebocador afundado no fundo do Oceano Atlântico, a 30 quilômetros da costa da Nigéria, no escuro completo. Ouvindo o que você vai entender quando eu terminar de contar. O nome dele é Harrison Ojegba Okene. Tinha 29 anos no dia 26 de maio de 2013. Era cozinheiro de bordo do rebocador Jascon 4. E o que aconteceu com ele naquelas 60 horas é um dos casos mais estudados pela medicina de mergulho, pela física de fluidos e pela psicologia de sobrevivência extrema da história recente. Hoje eu vou te mostrar o que a ciência explica e o que ela ainda não consegue explicar completamente. Para entender como Harrison sobreviveu, você precisa primeiro entender como o Jascon 4 afundou e por que afundou daquela forma específica. O Jascon 4 era um rebocador de trabalho offshore operando no delta do Níger, na Nigéria. Na madrugada de 26 de maio de 2013, às 04h30, o navio estava realizando uma operação de estabilização, mantendo um petroleiro ancorado em posição correta durante mar agitado. É trabalho de alta exigência. O rebocador precisa manter tensão constante nos cabos, corrigir a posição a cada variação da maré e da corrente, e fazer isso com as condições do Atlântico Equatorial, que naquela madrugada estavam longe do ideal. Uma onda de grande amplitude atingiu o casco do Jascon 4 num ângulo crítico. Em engenharia naval, esse tipo de evento é classificado como instabilidade dinâmica de rolamento. Quando a força lateral de uma onda supera o momento restaurador do casco, o ponto de equilíbrio do navio não se recupera. O Jascon 4 não foi lentamente para o fundo. Capotou, rapidamente, com a violência de uma estrutura de centenas de toneladas girando sobre seu próprio eixo longitudinal no meio do oceano às 04h30 da manhã. Havia 12 tripulantes a bordo. 11 deles estavam dormindo em seus alojamentos quando o capotamento aconteceu. Em poucos segundos, suas cabines foram inundadas. A velocidade do evento não deu margem para a reação. 11 homens morreram naquela madrugada sem ter a oportunidade de tentar sair. Harrison estava acordado. Tinha se levantado para usar o banheiro. Um ato completamente banal que naquela madrugada específica foi a diferença entre morrer e sobreviver. Quando o navio começou a capotar, ele se jogou dentro do compartimento do banheiro e fechou a porta. O banheiro estava localizado na parte interna do casco, numa posição que, por uma combinação de geometria do naufrágio e estabilidade estrutural daquele compartimento específico, criou as condições para o que aconteceu a seguir. Aqui começa a física que ninguém esperava. Quando uma embarcação afunda e capota, o ar aprisionado nos compartimentos internos não desaparece imediatamente. Ele se redistribui. À medida que a água entra pelos pontos de menor resistência estrutural, o ar, mais leve que a água, é comprimido e forçado para os pontos mais elevados da geometria interna invertida do navio. No caso do Jascon 4, capotado e assentado no fundo com a quilha para cima, o banheiro onde Harrison estava se tornou um ponto de acumulação de ar aprisionado. A bolsa de ar que se formou tinha aproximadamente 1,2 metro de altura. Em termos de pressão atmosférica, a 30 metros de profundidade. A pressão absoluta é de 4 atmosferas. Isso significa que o ar aprisionado naquela bolsa estava comprimido a 4 vezes a pressão ao nível do mar. O volume era fisicamente menor do que o espaço original, mas
suficiente para a respiração. E aqui está o detalhe técnico que a maioria dos relatos sobre esse caso não explica corretamente. Com o ar comprimido a 4 atmosferas, a pressão parcial de cada componente da mistura também estava 4 vezes maior. Isso inclui o oxigênio e o nitrogênio. Harrison estava respirando ar com pressão parcial de oxigênio equivalente a quase 80% do que você respira, ao nível do mar. Suficiente para manter a consciência, mas também estava acumulando nitrogênio no sangue a uma taxa 4 vezes superior ao normal. A cada hora que passava dentro daquela bolsa, o processo de saturação de nitrogênio em seus tecidos avançava. Um detalhe que se tornaria crítico no momento do resgate. O outro perigo era o CO2. Em espaço fechado, cada expiração aumenta a concentração de dióxido de carbono no ar disponível. CO2 elevado causa dor de cabeça, desorientação e, em concentrações altas o suficiente, perda de consciência. Harrison encontrou, no banheiro inundado, algumas garrafas de refrigerante. Ele usou as garrafas para criar uma pequena estrutura que o mantinha afastado da água, reduzindo a superfície de contato com o frio. Mas não havia como controlar o CO2. Apenas respirar devagar, usar o mínimo de oxigênio possível, existir no limite do metabolismo. Quanto à temperatura, a água estava em torno de 4 a 10 graus Celsius. A bolsa de ar, isolada da água pela geometria do compartimento, mantinha uma temperatura ligeiramente superior. Não confortável, mas acima do limiar de hipotermia rápida, por uma margem estreita. Agora eu preciso que você imagine, por um momento, o que eram aquelas 60 horas. Escuridão total. Não o escuro de um quarto com as cortinas fechadas, onde os olhos se adaptam e começam a captar as mínimas fontes de luz. Escuridão física absoluta. 30 metros de oceano bloqueando qualquer fóton de luz solar. Os olhos abertos ou fechados produzem a mesma imagem. Nada. Silêncio? Não exatamente. O que Harrison descreveu em entrevistas posteriores é algo que a psicologia de sobrevivência classifica como privação sensorial extrema, o estado em que a ausência de input sensorial normal começa a produzir experiências que o cérebro constrói para preencher o vácuo. Mas Harrison tinha input sensorial. Apenas não era o tipo que alguém gostaria de ter. Ele ouvia o som de peixes, possivelmente tubarões ou outras espécies predadoras presentes naquelas águas, se alimentando dos corpos de seus 11 colegas dentro do mesmo navio afundado. Sons que vinham através do metal, transmitidos pela estrutura metálica do casco, como um condutor acústico. Sons que ele sabia o que eram. Harrison descreveu em entrevistas que rezou continuamente, que tentou controlar sua respiração consciente, que fez o mínimo de movimentos possível para conservar calor e oxigênio, que contou o tempo pelas pulsações do próprio coração, porque não havia nenhuma outra referência temporal disponível. Do ponto de vista biológico, o que acontecia no corpo dele era uma luta em múltiplas frentes simultâneas. Hipotermia parcial controlada pelo isolamento relativo da bolsa de ar, acúmulo progressivo de CO2, que ele tentava compensar com respiração lenta, saturação crescente de nitrogênio nos tecidos e o cortisol de um estado de estresse extremo prolongado, que, paradoxalmente, pode tanto acelerar quanto desacelerar processos metabólicos, dependendo da resposta individual. A ciência não tem um modelo limpo para explicar como um ser humano passa 60 horas nessas condições e mantém funções cognitivas suficientes para ser resgatado em estado consciente. Harrison manteve. No terceiro dia após o naufrágio, uma equipe de mergulhadores da empresa DCN Diving chegou ao local. Eles não foram enviados para resgatar sobreviventes. Foram contratados para recuperar corpos. Nesta terça-feira, após 60 horas, ninguém, absolutamente ninguém na superfície, acreditava que havia alguém vivo dentro do Jascon 4. A missão era documentação e recuperação de restos mortais. Protocolo de recuperação pós-acidente, não operação de resgate.
O mergulhador Nico Van Heerden Ele era entrou no assustador. casco do Metal navio para rasgando, iniciar água a invadindo, varredura. gritos distantes. Câmera ligada, A força da água era transmitindo tão intensa para que a ele teve que superfície lutar contra em ela tempo pra... real. Avançando pelos compartimentos inundados, iluminando com a tocha o que o escuro escondia. Às vezes escreve Corpos, histórias que o que desafiam. restava dos 11 tripulantes. Tudo compatível com o que a superfície esperava encontrar. Então, algo tocou sua mão. Não era um peixe. Não era um objeto flutuando. Era uma mão humana. Uma mão que se fechou ao redor do pulso dele com força. A força de alguém que estava esperando. A força de alguém que sabia que aquela era a chance. As imagens de vídeo originais que circulam na internet e que você pode assistir, é possível ver o momento exato em que Nico recua instintivamente. O susto do inesperado, do biologicamente improvável. E então, a câmera se estabiliza. E a mão de Harrison está lá. Real. Viva! A equipe da DCN Diving, que não estava equipada para um resgate de sobrevivente em condições de saturação de nitrogênio, precisou improvisar o protocolo em tempo real. O mergulhador Wayne Walters estabeleceu contato verbal com Harrison, forneceu equipamento de respiração, orientou Harrison sobre o que viria a seguir. E o que viria a seguir era, do ponto de vista físico, quase tão desafiador quanto as 60 horas que Harrison havia acabado de passar. Após 60 horas respirando ar comprimido a 4 atmosferas de pressão, os tecidos de Harrison, músculos, articulações, medula óssea, gordura, estavam saturados de nitrogênio dissolvido em concentrações muito superiores ao normal. Esse nitrogênio estava dissolvido no sangue e nos tecidos na forma de gás em solução, mantido estável pela pressão constante do ambiente subaquático. Se Harrison fosse trazido diretamente para a superfície, a queda de pressão causaria o mesmo fenômeno que acontece quando você abre uma garrafa de refrigerante. O gás dissolvido formaria bolhas. No corpo humano, essas bolhas se formam nas articulações, nos vasos sanguíneos, no sistema nervoso. O resultado é a doença descompressiva, popularmente conhecida como curvaturas, pela dor articular que dobra os afetados. Em casos severos, paralisia, embolia, morte. Harrison não pôde simplesmente sair do fundo do mar e respirar ar livre. Ele teve que ser transferido, ainda sob pressão, para uma câmara hiperbárica a bordo de um navio de suporte. Dentro dessa câmara, a pressão foi mantida artificialmente no nível equivalente à profundidade do naufrágio, e então reduzida de forma controlada e gradual ao longo de mais de 60 horas, quase o mesmo tempo que ele havia passado no fundo. Troca gasosa controlada, saturação de nitrogênio dissolvida lentamente, pressão atmosférica restaurada passo a passo. Cada etapa calculada para permitir que o nitrogênio saísse do sangue e dos tecidos pelo sistema respiratório, sem tempo para formar bolhas. Harrison O'Ken saiu da câmara hiperbárica sem sequelas permanentes, sem paralisia, sem dano neurológico documentado, com os pés no convés de um navio, respirando o ar da costa da Nigéria, 120 horas após ter acordado para usar o banheiro numa madrugada de domingo. 11 homens morreram naquela madrugada. Um sobreviveu. A ciência consegue explicar a física da bolsa de ar, o processo de saturação de nitrogênio, o protocolo de descompressão, consegue apontar os fatores que criaram as condições para a sobrevivência. O que a ciência não explica completamente é a parte que Harrison descreveu em todas as entrevistas que deu depois. A decisão de não desistir, de continuar respirando devagar, de continuar contando o tempo pelo coração, de continuar acreditando que uma mão ia aparecer naquela escuridão. A física criou a oportunidade. A biologia estabeleceu os limites. E Harrison O'Ken os ultrapassou de uma forma que os médicos que acompanharam seu caso ainda estudam como referência para protocolos de sobrevivência em ambientes subaquáticos extremos. Existem coisas
que os instrumentos medem. E existem coisas que os instrumentos registram, mas não conseguem quantificar. O que manteve Harrison vivo por 60 horas pertence às duas categorias. E é exatamente por isso que esse caso continua sendo estudado, debatido e, honestamente, ainda não completamente compreendido. Harrison hoje trabalha como mergulhador profissional. Fez o curso de mergulho depois de ser resgatado. Disse que queria entender o ambiente que quase o matou. Se você chegou até aqui, você sabe que esse canal não conta histórias pela metade. Inscreve-se e ativa o sino. O próximo caso é sobre outro homem, outro fundo do mar e outro tipo de sobrevivência que a ciência ainda não terminou de explicar. Até lá!